imensa década de 90. Por esses anos concluo o curso de pintura nas Belas Artes de Lisboa e inicio o meu trabalho profissional nesta área, começando por uma série de projetos também com pêndula independente, nomeadamente enquanto ainda estudante, formando a revista Art Strike e abrindo uma sala, um projeto independente, a Galeria Zero, e continuo depois a fazer o meu trabalho a partir também de galerias onde vou expondo individualmente. A partir de 1995, de certo modo, começa o meu trabalho enquanto comissário, a partir de um projeto que faço para o CAPC em Coimbra, em que sou convidado inicialmente para fazer uma exposição individual, que acabou por se chamar Evan Incorporated, mas que durante o processo de desenvolvimento dessa exposição e de investigação para esse projeto, para essa minha exposição, vou-me cruzando com uma série de trabalhos de outros autores que me pareceram que seriam interessantes também de incorporar na própria exposição. Convido esses autores e vários deles acabam realmente por apresentar peças também nessa exposição. É um trabalho de comissariado que é de certo modo desequilibrado, no sentido em que aquilo começou por ser uma exposição individual para a qual eu convidei alguns amigos a colaborar, mas de certo modo foi o gênese inicial que deu origem à continuidade que depois eu fui dando à questão da curadoria, à questão do comissariado. Por esses anos a designação era comissário de exposições e não curador, coisa que veio mais tarde com os cursos que acabaram por acontecer em Portugal já nestes últimos anos. E a partir dessa exposição, que foi feita em 1995, começou aí depois o percurso de uma série de projetos que fui comissariando ao longo dos anos. Inaugurei ao longo destes anos de trabalho, que no total já somam mais de 20, já inaugurei mais de 70 exposições, entre projetos grandes e pequenos, e nomeadamente o projeto que estamos aqui a falar, que é o projeto In Transit, que durou 10 anos de programação regular no edifício Artes em Partes, no Porto. Esse projeto iniciou-se em 99, portanto basicamente já ao fim mais ou menos de quase uma década de trabalho que eu estava a desenvolver, e esse projeto acontece numa altura em que a Rua Miguel Bombarda está a ser, de certo modo, a iniciar-se o seu ciclo de dinamização através da colocação e do início da atividade de uma série de galerias que se estavam a mudar para aquela zona da cidade, para aquela rua, ou para as ruas circundantes. E nessa altura sou convidado pela Paula e pela Marina para comissariar um espaço dentro desse edifício Artes em Partes. O edifício Artes em Partes era um edifício com características especiais, sobretudo na altura. Não era propriamente uma ideia original, mas cá em Portugal não existiam ainda projetos desse tipo. Era um espaço com características comerciais, um prédio, em que havia uma série de lojas com várias valências, mas ligadas tudo muito a áreas criativas. No fundo seria aquilo que hoje em dia poderíamos chamar indústrias criativas, mas que nessa altura não tinham essa designação tão próxima da gestão e do discurso económico. Essas lojas eram lojas de móveis vintage, eram cabeleireiros, eram lojas de música mais experimental, com uma matéria-prima, havia lojas de estilistas que desenhavam a sua própria roupa e que lhe mostravam, havia aquilo que se designa atualmente como artesanato urbano. Portanto, havia uma série de lojas, de objetos e de pequenas situações ligadas a setores criativos que estavam ali reunidos naquele edifício. E nesse edifício havia um espaço onde regularmente, e acompanhando as próprias inaugurações da Rua Miguel Bombarda, abria uma exposição, e esse espaço começou por se designar em 1999 WC Container. Na altura foi-me dado a escolher entre alguns espaços da casa uma sala para eu poder fazer essa programação regular,
Eu acabei por escolher um espaço que de certo modo era mais insólito, mas que me pareceu ao mesmo tempo, tendo esse lado insólito, aquele que podia ter mais potencial para intervenção e para de certo modo também ser mais interessante e mais estimulante do ponto de vista criativo, de criar um desafio maior àqueles que fossem ali intervir. E esse espaço que eu escolhi era a antiga casa de banho do edifício, e daí o nome da WC Container. Portanto, a ideia de permanecer e de brincar e ironizar com o próprio nome do espaço e com a ideia de contentor, de alguma coisa que vai conter algo lá dentro. Essa palavra que aliás me foi depois acompanhando ao longo de muitos anos pelos trabalhos que fui desenvolvendo. E o WC Container começa em 1999, como disse antes, acompanhando o próprio ritmo de inaugurações da Rua Miguel Bombarda, com exposições que inicialmente começam por ser exposições coletivas. E isto porquê? Porque era um espaço que, do ponto de vista organizativo, tinha uma particularidade. Ele era um espaço que vivia do suporte financeiro meu, pessoal, não tinha qualquer tipo de apoio. Tanto o WC Container como mais tarde, a partir de 2001, o In Transit, que é um outro espaço que eu mudo dentro da casa para outra sala, foram na sua maior parte do tempo, durante esta década, grande parte dessa década foi suportada financeiramente por mim, portanto havia uma renda para pagar tanto num espaço como no outro, que era assumido por mim, essa despesa, sendo que dessa forma eu também não tinha dinheiro de produção para dar aos artistas para eles poderem produzir o seu trabalho. Basicamente o que eu podia garantir era uma logística local, onde eu ajudava a montar as peças, a produzir as peças. Por vezes tinha assistentes que podiam também dar apoio à concretização do trabalho e à sua montagem no espaço, mas a parte de suporte financeiro era praticamente nula para a produção. Esse projeto inicia-se e, como disse antes, começa por ser e caracteriza-se na sua maior parte da sua programação por serem exposições coletivas. E isto porquê? Porque era uma maneira de as pessoas intervirem de uma maneira mais pontual no espaço e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de produção, as peças terem custos menores. E, portanto, era uma maneira de articular vários trabalhos num espaço que por si só não era muito grande. O espaço do WC Container devia ter cerca, não sei já exatamente as medidas, mas entre 5 e 6 metros de comprimento e bem uns 4 de largura, portanto é uma sala relativamente pequena. As características físicas do espaço permaneceram e eu quis que permanecessem durante o tempo em que serviu de sala de exposições, portanto as características do WC continuavam lá presentes. Havia uma banheira, havia um lavatório, havia uma série de materiais de suporte que caracterizam essas casas de banho de época. Aquilo é um prédio antigo, um prédio de estrutura de madeira e pedra, típico do Porto, portanto um prédio com cerca de 70, 80 anos. Havia um cilindro também que foi mantido, e portanto todas essas presenças físicas, além da própria estrutura da sala, que tinha azulejo branco até meio da parede, todas essas características se mantiveram e que faziam parte do desafio de fazer coisas muito particulares para aquele espaço. Geralmente as exposições eram pensadas da seguinte maneira: havia um mote inicial que era dado a partir de um título, de uma ideia base que eu concebia e que depois escolhia 3 ou 4 artistas, 5 artistas, para trabalharem a partir dessa ideia sobre esse tema, sobre esse conceito, sobre essa ideia base, trabalharem para concluir e para concretizar os seus trabalhos. Geralmente havia 3, 4 artistas ligados às artes plásticas e geralmente havia uma pessoa ligada ao som. Ou eram músicos, pessoas que compunham som, por vezes pessoas ligadas ao design, que também trabalham em música eletrónica. Portanto havia uma série de... era mais ou menos esta a estrutura que de certo modo foi sendo mantida durante aqueles primeiros anos em que o WC Container existiu. Do ponto de vista das próprias instalações das obras, também havia situações diversas, portanto as pessoas tiravam partido das próprias estruturas, portanto houve quem fizesse instalações propositadamente para serem colocadas e usar a estrutura da própria banheira, por exemplo. Lembro, por exemplo, do António Caramelo, lembro do arquiteto Pedro Gadanho, que fez uma
uma obra artística, uma instalação também usando a própria banheira. Outros tiravam partido de outras situações, como por exemplo do próprio lavatório, onde chegaram a ver projeções de vídeo sobre a própria louça, ou sobre os espelhos do lavatório, em que se usava a ideia de reflexão no próprio espelho para leitura de peças, a utilização do próprio esquema gráfico dos azulejos, que foi usado também para conceber uma instalação no todo da sala. Portanto, os artistas trabalhavam as próprias características, os próprios materiais que ali estavam presentes e tiravam partido deles em intervenções que se podem caracterizar como low-tech, mas que no seu conjunto depois formavam, acho que, exposições bastante coerentes e muitas vezes surpreendentes para quem as via, sobretudo também naquele período em Portugal. Este projeto, como disse, do ponto de vista financeiro, funcionava com um suporte meu. Depois, a nível da produção, eu era também que estava encarregado e que tinha que fazer a divulgação do próprio projeto. Do ponto de vista da sua divulgação, o WC Container caracterizou-se por ter um layout gráfico de uns convites que eram sempre semelhantes. Portanto, havia uma ideia base gráfica, uma grelha gráfica. Esses convites tinham essa grelha gráfica fixa, onde mudavam os nomes à frente, e atrás tinham sempre uma fotografia da última exposição que tinha acontecido lá. Na primeira exposição, essa fotografia era a fotografia do próprio espaço vazio, e a partir daí era sempre a imagem da exposição anterior. No fundo, era uma espécie quase de virar de página para uma nova situação dentro daquele espaço. Esses convites eram produzidos, desenhados por mim com a ajuda de um amigo meu em Lisboa, o Paulo Seabra, onde concebíamos e imprimíamos esses convites, que depois eram por mim cortados, colocados em envelopes, enviados por correio ainda, na altura, e portanto todo esse trabalho de produção era feito por mim, e a exposição era sempre divulgada, também depois por e-mail, embora na altura esse meio ainda não fosse tão usado como hoje em dia, mas havia toda essa informação que ia circulando para a divulgação dos projetos. Obviamente que o WC Container, tal como o Em Trânsito mais tarde, beneficiaram da sua própria situação física no espaço da cidade, ou seja, ao estarem colocados dentro de um edifício, o edifício Artes em Partes, que estava situado na Rua Miguel Bombarda, obviamente beneficiavam de todo a movimentação que acontecia na Rua Miguel Bombarda nos dias da inauguração, aos sábados, cerca de mês e meio, 2 meses em 2 meses, mais ou menos, aproximadamente, e toda essa movimentação acontecia, e havia obviamente muita gente que ia circulando depois ao longo dessas inaugurações pelo próprio espaço e também depois durante o próprio decorrer normal da exposição durante esse período. E portanto, obviamente que os índices de visibilidade daquelas exposições eram bastante grandes. O WC Container, tal como depois o Em Trânsito, obviamente eram projetos que, do ponto de vista temático, abordaram um espectro bastante grande de temas. Foram projetos que tentaram muitas vezes falar de assuntos e colocar questões e interrogar algumas modos de fazer e alguns modos de produção daquilo que era a arte portuguesa da altura e a tipo de produção que se fazia, nomeadamente dessas gerações mais novas na altura. E portanto as temáticas passavam desde, obviamente dentro de um contexto que é muito político e social e que tem tudo a ver com o meu trabalho e com todo o trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos enquanto artista e comissário, mas passavam desde as questões que tinham a ver com a própria memória política do país, com as questões de género, com as questões que tinham a ver com memórias do próprio Estado Novo, da questão da memória em relação à África, da questão da imigração, da questão da vigilância e do controle, de questões relacionadas com, de certo modo, questões de sexualidade, questões relacionadas com o poder e controle dos mídias nas sociedades contemporâneas, com as questões do design contemporâneo, com as questões espaciais e urbanísticas de hoje em dia. Portanto, havia todo um leque grande de problemas e de problemáticas que foram abordadas ao longo do
tempo nessas exposições. E, portanto, o WC Container caracteriza-se neste quadro, portanto, um espaço relativamente pequeno que manteve as suas características físicas enquanto espaço pertencente a uma casa, e por exposições coletivas em que normalmente, como disse, havia esses artistas contemporâneos e havia uma pessoa ligada ao som que fazia uma instalação sonora que acompanhava a própria exposição. Portanto, geralmente as exposições tinham sempre som próprio e som original. Estas peças é bom salientar que, sendo, como disse antes, não havendo dinheiro de produção, as peças eram sempre originais. Portanto, todos estes trabalhos que foram sendo feitos, e foram muitas dezenas ao longo destes 10 anos, foram sempre peças novas, com uma ou duas exceções no meio, e portanto todo esse trabalho também havia essa cumplicidade da parte dos criadores de estar a produzir trabalho, mesmo numa situação em que obviamente não era a ideal para eles o produzirem. Em relação ao contexto em que surge o projeto da WC Container em 1999 e depois em 2001 o In Transit, sendo concluídos depois em 2009, portanto esse arco de 10 anos, de uma década, que estes projetos acompanharam a realidade do Porto e a realidade nacional dentro da criação de arte contemporânea, obviamente muita coisa se passou. Em 99, basicamente eu estava a concluir uma primeira década de trabalho, tinha relações próximas com a cidade do Porto porque tinha feito bons amigos aqui na cidade e tinha acompanhado, de certo modo, um grupo de pessoas que estavam bastante ativos aqui na cidade. Essa cumplicidade começou enquanto esse grupo de pessoas, essa geração que aparece nos finais dos anos 90 e início do novo século aqui na cidade, essa cumplicidade, dizia eu, inicia-se quando começo por ser convidado até para uma conferência, para um ciclo de conferências que acontece nas Belas Artes do Porto. Aí travo conhecimento com várias pessoas, esse conhecimento depois vai continuando e vai fortalecendo-se e faz com que eu esteja muito próximo de todo esse grupo de pessoas e conheça bem o trabalho que está a acontecer. E falo de pessoas que foram importantes na cidade para criar essas dinâmicas, que estiveram ligados a uma série de projetos independentes variados. Estou a falar do caso do Manuel Santos Maia, do Eduardo Matos, da Mafalda Santos, da Liliana Coutinho, da Carla Filipe, da Isabel Ribeiro, da Susana Quioca e muitos mais outros que foram determinantes para que outros espaços também viessem a existir mais tarde. Eu, como disse, começo por ter essa relação com eles nessa altura, ainda eles eram estudantes nas Belas Artes do Porto. Vou convidando alguns deles para trabalharem comigo em alguns projetos. Mais tarde eu também vou ser convidado para trabalhar com eles em projetos deles e, portanto, há essa relação de rotatividade e de cumplicidade geracional com uma série de gente que foi bastante importante para tudo aquilo que aqui se passou no Porto durante esses anos. Em 99, o Porto era uma cidade que estava bastante, ou estava numa fase de ascensão do ponto de vista criativo e artístico e cultural bastante forte, estava numa fase de afirmação, havia uma série de coisas a acontecer na cidade e que de certo modo culminam com o Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. O Porto 2001 foi importante exatamente também para essa geração de criadores que estava a aparecer nessa altura, porque aí tiveram a oportunidade de ver um número que não era habitual de criadores e de obras na sua própria cidade, portanto de verem logo esses trabalhos. Uma relação também muito forte com a Fundação de Serralves, que teve uma programação fortíssima nessa altura e, portanto, todo esse conjunto de circunstâncias também foi obviamente importante para o desenvolvimento do trabalho e para potenciar o aparecimento e a dinâmica de toda essa gente. O Porto 2001 teve uma programação muito interessante dentro da área da arte contemporânea, que infelizmente é desbaratinada completamente quando em dezembro desse mesmo ano existem eleições e aquele que tinha sido o presidente da Câmara do Porto, que tinha de certo modo permitido que houvesse uma nova dinâmica cultural na cidade que não existia antes, o Fernando Gomes, acaba por perder as eleições e o novo presidente da Câmara, Rui Rio,
basicamente destruiu o trabalho que tinha sido feito até essa altura. É quase um acontecimento de certo modo perverso do ponto de vista cultural, porque há aquilo que foi a grande euforia e os grandes acontecimentos culturais numa capital da cultura, em 2001, em dezembro desse ano, de certo modo fecha-se a porta e basicamente o que a Câmara do Porto fez foi ignorar completamente o setor cultural durante os anos seguintes dos mandatos desse Presidente. Por muitos argumentos que possa haver sobre as questões do que é que foi aberto, o que é que não foi aberto, se os públicos vão ver as exposições ou se não vão, a cultura não se limita, obviamente, às estatísticas, tem a ver com qualidade, tem a ver com pertinência e com inteligência, e aquilo que o Rui Rio transformou foi cultura em entretenimento, que aliás é uma palavra que está sempre associada no programa eleitoral dele e aos programas políticos dele. Cultura nunca aparece isoladamente, aparece sempre ligada à animação cultural ou entretenimento. E, portanto, essas palavras obviamente distorcem, tanto no papel como realmente naquilo que são os factos reais, distorceram completamente aquilo que era a vida cultural da cidade do Porto, empobreceram-na inevitavelmente, e o Porto perdeu muito da capacidade que tinha do ponto de vista criativo durante estes últimos anos. Basicamente a cultura agora resume-se a corridas de alta velocidade na Avenida da Boa Vista, a concertos em coretos com ranchos folclóricos, a fazer uma série de acontecimentos com aviões e outros brinquedos aerodinâmicos, e aquilo que é cultura verdadeira e pertinente e que pode realmente, de certo modo, alimentar o espírito crítico e de certo modo acusar a inteligência de uma população, isso obviamente foi posto de parte, na melhor tradição daquilo que há muitas décadas atrás acontecia em Portugal. E portanto, desse ponto de vista, o Porto nunca teve uma relação privilegiada ou sequer de interesse com aquilo que são os espaços e que foram os espaços independentes na cidade do Porto, de que estamos aqui a falar. Essa ausência foi sempre completa. Isso era um pouco o contexto também político e social do que se via na altura na cidade, em que em 99 o WC Container aparece. O WC Container acaba por ser o primeiro projeto independente que nasce nesta fase na cidade do Porto, de certo modo espoleta aquilo que depois vai ser o movimento de muitos espaços que vão acontecer aqui na cidade. Poucos meses depois abre a Caldeira 213, nos Caldeireiros, que é o primeiro espaço criado de raiz por criadores, por artistas jovens aqui da própria cidade do Porto, e depois por aí fora abriram uma série deles, os Espaço Semana, os espaços mais ou menos efêmeros, como o Apêndice, como a Fundação, como mais tarde uma certa falta de coerência, e aquele que será de certo modo o espaço mais emblemático de todos eles, por várias razões, que é o Salão Olímpico, que apesar de não ter tido uma duração muito extensa, se tornou de certo modo um espaço de referência para esses movimentos independentes na cidade, por várias razões. Primeiro porque teve uma programação bastante ativa e de qualidade, depois porque também tinha uma situação, tal como o projeto da WC Container e Trânsito, também estava situado num café, na cave de um café que se situa na Rua Miguel Bombarda, portanto tinha também uma situação privilegiada, que também obviamente lhe dava uma visibilidade maior. E depois porque o grupo que estava ligado a esse projeto era um grupo bastante dinâmico, era de certo modo, alguns dessas pessoas eram o núcleo principal e mais dinâmico dessa geração aqui do Porto, e portanto, e com outras pessoas e complicidades à volta, tornaram aquele espaço um espaço de referência daquilo que se costuma designar internacionalmente como os Artist Run Spaces, portanto um espaço gerido por artistas com características especiais, como disse, era uma cave de bilhar, e era lá que se fizeram uma série de exposições, de projetos também de conversas, de conferências, de performances, de cinema, etc., de uma série de atividades que foram desenvolvendo ao longo do tempo e que culminou mais tarde em duas exposições, uma em Guimarães e outra em Coimbra, de certo modo com o apoio também da própria Fundação de Serralves, que foi a única aproximação mais imediata que houve àquilo que foram os pertinentes e importantes espaços independentes do Porto. Dentro deste contexto, o WC Container aparece em 99, com esse caráter relativamente novo na altura, e fazendo esse tipo de programação,
vem na sequência de outros projetos que eu tinha começado a desenvolver alguns anos antes, como já falei, nomeadamente o primeiro, que será o Evan Incorporated em 95 no CAPC em Coimbra, e depois esse espaço do CAPC acaba por ser determinante durante a década de 90 para uma série de outras exposições de grande escala que eu acabo por fazer lá, com grandes exposições coletivas, com muitos participantes, 20, 30, 40 pessoas, que eram tudo pessoas ou da minha geração ou da geração que estava a surgir em Lisboa nos finais dos anos 90. Isso é o caso das exposições a Casas e Materiais, que englobava uma série de criadores e numerosa, e aliás por essa razão foi dividida numa primeira parte e numa segunda parte. Nessa exposição apareciam quase pela primeira vez ao público reunidos uma série de criadores que como disse, estavam a começar a mostrar o seu trabalho em Lisboa, como é o caso da Filipa César, da Leonor Antunes, do Francisco Queiroz, do João Onofre. Todas essas pessoas mostraram trabalho nessas exposições. O Zapping Ecstasy, uma outra grande exposição em que mostrei artistas portugueses como artistas também internacionais, ligados também à ilustração política e à videoarte, e portanto também uma confluência de mediums e de atitudes diversas. Portanto, eu no CAPC desenvolvi esse tipo de projetos. Mais tarde, na sequência de todo esse trabalho e desse conhecimento geracional que eu fui estabelecendo, primeiro com a minha própria geração, portanto com a geração que inicia o seu trabalho no início da década de 90 e que fica reunida de uma forma emblemática em 1993, nas imagens para os anos 90, na Casa de Serralves. Portanto, essa exposição na Fundação de Serralves é essencial para marcar o ponto, de certo modo simbólico, em que há um arranque de uma nova visão para a arte em Portugal. É aí que estão, naquilo que ficou, do ponto de vista da montagem, bastante bem delimitado no piso superior da Casa de Serralves, porque nessa altura eu não havia o museu, não estava construído. Portanto, a Fundação de Serralves ainda só expunha na Casa de Serralves. Nesse piso superior da casa estava reunidos um grupo de pessoas que acabaram depois por fazer vários manifestos públicos, escritos, publicados em algumas revistas, e que acabaram por fazer depois uma exposição que também foi bastante importante na Metalúrgica Alentejana e que de certo modo que se reuniu e que ficou de certo modo materializado uma atitude diferente sobre a arte em Portugal, muito mais politizada, muito mais atenta aos contextos políticos e sociais e às memórias do país e a toda a utilização de mediums muito mais contemporâneos do que antes. Portanto, ter uma distância maior entre aquilo que seria o trabalho de ateliê mais académico e aquilo que é a realidade que acontece à nossa frente na rua, esse confronto com o cotidiano. Esse grupo tem a ver com pessoas como o João Tabarra, como o Miguel Palma, como o Carlos Vidal, João Louro, o Fernando Brito, que já vinha um pouco de trás, e outras pessoas que também estariam, de certo modo, perifericamente, poderiam-se aqui relacionar ainda, como é o caso de vários trabalhos do Pedro Portugal, também vem de trás, mas que tinha muito a ver, a certa altura, com intervenções de caráter mais de crítica política, com uma fase também do trabalho de João Paulo Feliciano, que também se relaciona, de certo modo, se aproximava muito do nosso próprio trabalho, e portanto há uma série ali de criadores que marca a sua presença de uma forma bastante indelével nessa exposição e mais para os anos 90, que acontece em 93, depois de 92 ter sido feita a exposição 10 contemporâneos por Alexandre Melo, que era de certo modo o crítico mais importante dessa geração relacionada com os anos 80 e que tinha escolhido aquele que seriam os 10, o seu top 10 dos artistas da arte para os anos 80. E é bastante interessante vermos a diferença entre aquilo que é essa exposição de 10 artistas e aquilo que é, um ano depois, a nossa exposição em mais para os anos 90. São atitudes completamente diferentes, outro tipo de visão sobre a sociedade e sobre aquilo que é o sistema da arte contemporânea. E, portanto, essa diferença foi bastante notória, a exposição foi bastante polémica na altura, houve muita coisa que se escreveu e que se contrapôs, etc. E, portanto, a exposição acabou por ter também esse peso de iniciar uma nova fase. Essa fase dos anos 90, desta nova geração, é caracterizada por um quase silenciamento junto dos mídia daquilo que é feito por nós, o que faz com que, como reação a isso, e isso foi também uma das razões porque eu comecei a fazer o trabalho de comissariado,
essa década é marcada por uma série de exposições que agora, hoje em dia, já são referidas como exposições importantes, mas que na altura foram praticamente silenciadas nos mídia e que foram quase todas elas comissariadas por artistas comissários. Essa foi a forma da minha geração se, por um lado, continuar a produzir e, por outro lado, se ir afirmando de uma forma paralela dentro do próprio sistema, continuando a produzir obra, a pensar sobre aquilo que era o seu contexto e o mundo que nos rodeava na época e continuar sempre num regime de produção contínua. Portanto, essa década é caracterizada muito por essa situação de artistas que se tornam eles próprios comissários e que organizam depois exposições com outros colegas e que vão assim fazendo um trabalho de continuidade na produção. E, de certo modo, o WC Container e mais tarde o Intrânsito também funciona, obviamente, dentro dessa linha de trabalho. Na sequência de projetos que fui fazendo ao longo dos anos 90, que começaram como já referi antes, com a expressão Evan Incorporated em 95 e depois de outras que fui fazendo no CAPC e de outras que foram acontecendo também noutros locais, nomeadamente no Porto e em Lisboa, acabo por, em 97, ser convidado para fazer aquela que foi a primeira exposição de grandes dimensões a nível de escala que comissariei. Foi a exposição Anatomias Contemporâneas, que partiu de um convite do Paulo Cunha e Silva. Isso iniciou-se, esse processo, a partir de um convite que o Paulo tinha recebido da Câmara Municipal de Oeiras para fazer uma série de conferências sobre a questão do corpo lá, em Oeiras. E então ele acaba por convidar-me para, achando que seria interessante também ter uma exposição de arte contemporânea a acompanhar essa série de conferências, acabou por me convidar para comissariar com ele esse projeto. E então eu tratei de fazer essa parte de comissariado da exposição, em que era uma exposição antológica e, portanto, transversal do ponto de vista geracional, não era uma visão tão focada do ponto de vista de conceptual ou de formalização ou do ponto de vista estético tão vincadamente numa atitude mais dessa época que me interessaria mais relacionada com artistas mais novos e com uma visão diferente do ponto de vista da arte contemporânea, mas era uma visão mais transversal, antológica, como indicava o nome da exposição, chamava-se Anatomias Contemporâneas, antologia sobre as obras relacionadas com a questão do corpo nos anos 90 em Portugal. E, portanto, essa exposição tinha desde, por exemplo, a Helena Almeida até autores como, por exemplo, o Carlos Roca ou o Rui Valério, que eram de uma geração que estava nessa altura a aparecer em Lisboa. E, portanto, essa transversalidade fazia com que o leque de artistas apresentados fosse muito grande. Era uma exposição num espaço industrial, foi também a primeira vez que eu decidi, escolhi e achei interessante essa possibilidade, depois de conversas que tive com pessoas da Câmara Municipal de Oeiras e de algumas possibilidades que havia, foi-me falada nessa questão de eventualmente se poder usar uma zona da Fundação de Oeiras, coisa que achei bastante interessante. Fui visitar os espaços, vários pavilhões e acabei por escolher aquele pavilhão situado ao fundo da Fundação de Oeiras, que na altura acabei por batizar como HK7 e com o qual acabei por ter uma relação pessoal bastante intensa e extensa ao longo dos anos para outros projetos que aconteceram depois, mais tarde também, nesse mesmo espaço. Esse espaço foi então escolhido inicialmente por mim para a exposição de Anatomias Contemporâneas, é um hangar fabril, com cerca de 4.000 metros quadrados, tinha uma escala bastante grande, mas apropriada para aquilo que se pretendia, porque era uma exposição também ambiciosa. Foi que, na altura, depois convidámos o Pedro Gadanha a fazer a cenografia para essa exposição. Foi o primeiro trabalho importante que o Pedro Gadanha fez enquanto trabalho arquitetónico para uma exposição. Foi essa montagem e que a exposição depois acabou por correr muito bem do ponto de vista também da visibilidade que teve e do impacto que teve.
Essa foi em 97, em 99 acontece o WC Container e depois mais tarde há ali 2 projetos também nessa fase, nessa mesma fase em que toda esta dinâmica está a acontecer. Na sequência dessas exposições existem outros grandes projetos de grande escala que eu continuo depois a elaborar e a conceber, nomeadamente em 2000 acontece o Plano 21 em Glasgow, uma grande exposição coletiva que leva a Glasgow, à cidade de Glasgow, uma grande embaixada de representantes daquilo que era a arte contemporânea em Portugal, o cinema e também um ciclo de conferências que se fez sobre estas questões na cidade de Glasgow. Foi talvez a maior, ou se não uma das maiores exposições que se fez fora de Portugal, com a geração que apareceu em Portugal nos últimos 20 anos. Portanto, era uma exposição que tinha desde os artistas do início dos anos 90 até os artistas que na altura eram emergentes na nova geração que estava a aparecer em Lisboa nos finais dos anos 90. Portanto, tinha desde por exemplo, o Miguel Palma, o João Tabarra, até a Leonor Antunes, o João Onofre, etc., Filipe César, etc. Portanto, atravessava toda essa década e em 2000 agrupou toda essa gente que foi toda para Glasgow e que criou também de certo modo um ambiente especial e algo que foi irrepetível. Foi toda essa gente conviver durante cerca de uma semana na cidade de Glasgow e estarmos lá presentes e a acompanhar toda a montagem e todo o lado também de gozo coletivo de estarmos todos juntos naquela cidade durante esse período de tempo. O Plano 21 aconteceu em 2000 em Glasgow, um projeto que eu também partilhei com o António Rego, que nessa altura vivia em Glasgow e portanto também foi a pessoa que organizou comigo depois do ponto de vista também logístico, digamos, todo este projeto de comissariado lá. E depois em 2001 acontece também a Bienal da Maia, o Urban Lab, outro grande projeto em que eu também acabo por querer escolher novamente um grande espaço industrial, uma antiga fiação, a FIMAI, um grande espaço com uma série de hangars que vou ocupar com outra grande exposição coletiva, com artistas portugueses e internacionais e com uma série de projetos novos e que acontece tanto nessa fábrica como depois em espaços públicos na cidade, como noutros espaços da própria Câmara, como num antigo centro comercial e num antigo cinema que já não estava a ser usado. E, portanto, o Urban Lab nesse aspecto é a primeira vez em que eu faço a confluência de uma série de disciplinas também e de instalação de peças ao longo de um espaço numa cidade e não simplesmente focalizando a exposição num único espaço e numa única disciplina. Aí nesse espaço do Urban Lab, nessa fábrica, havia um palco onde aconteceram uma série de concertos, de onde destacaria o grande concerto que o Christian Marpley deu lá. Houve representações de teatro e de performance, aconteceram projeções de cinema numa antiga sala da própria cidade que já não era usada e que nós reativámos durante esse período da Bienal, onde passámos filmes desde o Jack Smith ao Boltanski e outros. E portanto intervenções também nos espaços públicos da cidade. Portanto, houve uma série de situações que foram acontecendo e que faziam parte de todo esse projeto do Urban Lab e de certo modo foi um projeto desse ponto de vista laboratorial para mim, de perceber e de ver como poderia funcionar um esquema de programação deste tipo em Portugal e que também na altura era relativamente inédito, de fazer uma coisa com este tipo de escala de uma maneira quase independente, já que, embora eu tivesse o dinheiro da Câmara Municipal da Maia, todo o projeto, a sua concepção e a equipa de produção era completamente independente, portanto era liderada por mim, concebida por mim e, portanto, era um projeto que não estava dependente, digamos, a não ser financeiramente, de nenhuma instituição ou nenhuma estrutura mais organizada. Isso serviu como laboratório para outros projetos que eu depois fui fazendo ao longo do tempo, ou seja, percebi que isso me interessava, trabalhar dessa forma mais independente e, se quisermos, um pouco mais marginal, no sentido de querer organizar os meus próprios projetos, de querer pensar em temas para esses projetos e de querer montar as minhas equipas e produzir eu próprio, com entidades lideradas por mim, os meus projetos. E foi assim que eu fui desenvolvendo o trabalho ao longo do tempo, foi assim que foram acontecendo outros projetos de comissariado mais tarde. Foi assim que depois, mais tarde, aconteceu, por exemplo, o Terminal, que foi o tal outro grande projeto que eu acabei por fazer também na fundação do Eres no HK7, que aconteceu em 2005,
e que mais uma vez foi um projeto que abrangeu um grande número de criadores, um projeto de um grande investimento também económico da parte da Câmara Municipal de Oeiras, e esse projeto, de certo modo, foi de certo modo culminar do ponto de vista da estrutura logística de todas estas experiências que eu tinha tido ao longo de cerca de 10 anos. Regressando depois às exposições que estamos aqui mais concretamente a falar, o WC Container é exatamente o oposto de um projeto como o Terminal. Um projeto como o Terminal envolve milhares e milhares de euros, envolve uma estrutura que tem 4.000 metros quadrados, envolve uma equipa de produção a trabalhar todos os dias, diariamente comigo, e estamos a falar depois de um projeto que tem meia dúzia de metros quadrados e que é uma pequena sala e que tem obviamente um tipo de produção completamente low-tech e basicamente baseada na minha própria pessoa, ou seja, basicamente é um projeto de uma pessoa só, em que essa pessoa só assume todas as suas funções daquilo do ponto de vista de produção do que é necessário, desde convidar, produzir, montar, divulgar, fotografar, documentar. Portanto, é um one-man show, de certo modo. O WC Container dura vários anos, até que de certo modo eu também acho que o projeto acaba um pouco por se esgotar devido até também às próprias características do local. Portanto, as intervenções correriam o risco, ou estavam a começar a correr o risco de se poderem por vezes de certo modo repetir, e portanto a certa altura eu concluo que seria uma boa opção terminar aquele espaço ali e eventualmente passar para uma outra situação. E isso acaba por acontecer entre 2000 e 2001, faz essa transição espacial dentro do próprio edifício Artes em Partes. Eu abandono esse espaço que era essa antiga casa de banho, onde correu o WC Container, e passo para um outro espaço que passa a ser e a designar-se em trânsito. Mudo o sítio e mudo também o nome, porque apesar de tudo o espaço é outro, tem outras características e portanto achei que fazia todo o sentido também mudar, apesar de manter manter na mesma estrutura física, no mesmo edifício, achei que fazia todo o sentido mudar o nome. E então aí começa um novo ciclo, digamos, pensado de uma maneira já um pouco diferente, aí também devido à experiência obviamente que foi acontecendo antes. Acabo por achar que faz mais sentido agora naquele espaço que é uma sala já maior, uma sala que se aproximará mais daquilo que pode ser uma sala mais convencional de galeria, mais neutra, ao contrário da anterior, com paredes brancas, embora ainda com vista de portadas que são as características de uma casa antiga, do rodapé de madeira, etc. Todos esses sinais que estão ali de uma sala de uma casa antiga permanecem no início. Mais tarde serão mudados ou serão anulados, porque a certa altura, quando eu acabo por receber, na sequência do concurso público, apoio do Ministério da Cultura, decidi que queria, até para também passar a uma outra fase do projeto com outro tipo de meios, decidi forrar todo o espaço com peladura e, portanto, tornar realmente, assumir ainda mais essa ideia de cubo branco. E aí tentar outro tipo de exposições e de propostas, diferentes obviamente, mas que agora tinham um espaço mais neutro para poderem ser pensadas e concretizadas. E portanto o Intrânsito caracteriza-se do ponto de vista de programação programático de outra forma. Em vez de haver coletivas, geralmente o Intrânsito caracteriza-se por serem exposições individuais, por serem parcerias que eu próprio sugeri. Portanto, houve várias situações de artistas que trabalharam, que foram apresentar um trabalho em duplas, por vezes, de certo modo, propostas por mim, como, sei lá, por exemplo, o caso do António Olaio e do Arlindo Silva, que fizeram uma sessão de pintura e que nem sequer se conheciam pessoalmente e que são dois grandes pintores de gerações diferentes e que apresentaram uma exposição em comum, obviamente havendo conversas entre os três e tentando chegar a ideias mais ou menos próximas, etc. Houve uma exposição, por exemplo, do Marco Mendes e do Miguel Carneiro, pessoas que têm complicidade entre eles até devido às questões da autoedição e da relação que têm com a ilustração, com a banda desenhada, etc. E, portanto, expuseram também em conjunto. Foi um espaço que também teve
intervenções a outros níveis que no WC Container não era possível devido às próprias características do espaço, como por exemplo intervenções diretas sobre o próprio espaço, em que eu propus, por exemplo, ao André Lemos fazer grandes murais nas paredes, portanto instalações e intervenções efêmeras que duravam o tempo da exposição e depois eram apagadas. E portanto, por exemplo, o André fez grandes intervenções em todas as paredes do próprio espaço do Intrânsito, foram os seus primeiros grandes murais que foram ali feitos, por proposta que lhe fiz, ou por exemplo intervenções também sobre a própria parede que o André Alves também fez, outro tipo de intervenções como por exemplo performance, no caso por exemplo do António Lago, em que ele ocupou literalmente o espaço durante o período de exposição, viveu quase lá durante o dia e as pessoas iam lá ao espaço e podiam interagir diretamente com ele no próprio espaço que ele estava presente, usando uma série de pequenos adereços e um microfone, uma instalação de som, etc., podiam interagir com o próprio performer. Ou no caso, por exemplo, do Gustavo Sumta, em que fez uma performance no dia da inauguração perante um público que estava presente, e depois os vestígios dessa performance e o registro de vídeo ficam presentes durante o restante período de tempo da exposição. Houve intervenções de pessoas ligadas também à arquitetura, ao design, como o caso, por exemplo, do Fernando Brizzi, que fez lá uma fantástica exposição individual, com um projeto que estava em elaboração e que já tinha sido apresentado também numa grande feira importante em Milão. E, portanto, houve situações muito diferenciadas. Privilegiei também muito, como disse antes, as exposições individuais, em que as pessoas puderam elaborar projetos de uma maneira mais complexa, até porque eu aí já tinha alguns meios para poder ajudar à produção das obras de algumas pessoas, e isso foi o caso por exemplo, da Carla Felipe, do Alexandre Estrela, do Miguel Leal, de outros criadores que foram passando por lá ao longo do tempo, e que depois culminou num ciclo final que, de certo modo, eu eventualmente, intuitivamente, acharia já que era o ciclo final que iria fechar o projeto em trânsito, que foi um ciclo que eu desenhei para comemorar, de certo modo, os 10 anos do projeto, que se chamei 10 vezes 10, portanto 10 anos vezes 10 exposições, e que eram 10 exposições individuais de 10 criadores que foram determinantes e que vieram do início dos anos 90. Esse ciclo inicia-se, e durante a concretização desse ciclo, durante o decorrer desse ciclo, sou informado que o próprio edifício Artes em Partes vai ser vendido. E, portanto, fisicamente o espaço ia deixar de existir, eu ia deixar de poder ocupar, porque o novo proprietário queria alterar as funções do espaço. E, portanto, achei que tudo batia certo, ou seja, fazia sentido ao fim de 10 anos haver aquele ciclo, e fazia todo o sentido o ciclo também ser encerrado. E, portanto, essas exposições foram decorrendo, essas individuais, sendo que, por razões práticas, que teve a ver com a venda do edifício, esse ciclo não pôde ficar completo. E assim foi interrompido em 2009, quando o edifício foi vendido e fechado, e foi terminado alguns meses depois, numa grande exposição coletiva, que eu achei que fazia sentido reunir o núcleo final das pessoas que faltava fazer essa individual, e juntamente com mais uma série de novos criadores da nova geração aqui do Porto, que tinham todos eles estado ligados, direto ou indiretamente, a espaços independentes da cidade. E assim convidei uma série de pessoas, como o Manuel Santos Maia, o Mauro Sequeira, a Carla Felipe, o André Sousa, o Nuno Ramalho, então a Mafalda Santos. Convidei mais essas pessoas para fazerem projetos novos para essa exposição. O José Almeida Pereira também colaborou, e juntei as pessoas que faltavam fechar esse ciclo dos 10 anos, e foi assim que foi feita uma grande coletiva, num espaço que acabou por me ser cedido também junto a Miguel Bombarda, que foi gentilmente cedido pelo Fernando Santos, que é Padaria Independente, um espaço do qual ele também é proprietário, pertence à Galeria Fernando Santos, e me foi cedido temporariamente para fazer lá esse grande projeto. E num espaço com outras características foi montada então essa grande coletiva, que se chamava ironicamente Cine Pain Retrospective,
e que fechou aquilo que foi 10 anos de programação regular de um espaço independente na cidade do Porto e que de certo modo foi um espaço que atravessou, foi o primeiro a nascer, o WC Container, atravessou todo esse arco dessa década em que muitos espaços na cidade do Porto, criados por artistas locais, nasceram e muitos deles acabaram e de certo modo correspondeu também a uma espécie de ciclo que, pelo menos do ponto de vista geracional, mostrava sinais que estava de certo modo a ser fechado. Obviamente que houve projetos que continuaram, com uma certa falta de coerência, e outros acabaram por ir abrindo, já ligado mais a novos criadores mais recentes que estão a aparecer aqui na cidade do Porto, mas de certo modo esse movimento mais dinâmico que acompanhou toda essa primeira década do novo século, de certo modo estava um pouco em fecho, e de certo modo o final do projeto em trânsito também mostrava um pouco isso. De certo modo isso já tinha simbolicamente acontecido um tempo antes com as exposições do Salão Olímpico, tinha sido também já de certo modo um primeiro fechar desse ciclo mais simbólico dentro do próprio meio mais da cidade do Porto, e de certo modo depois em 2010, quando esse projeto acaba também do Intrânsito, fechou-se aquele que tinha sido também o primeiro a acontecer e que de certo modo fechava um pouco esse ciclo. No projeto Intrânsito, um bocado na mesma lógica do WC Container, embora às vezes nos últimos anos com alguns apoios, porque depois, em virtude de concorrer a concursos públicos, acabei por receber nos últimos anos apoios do Ministério da Cultura para o projeto e, portanto, na sequência disso, o projeto pôde fazer, como há pouco disse, fiz algumas obras na própria sala, comprei novos equipamentos para o projeto, nomeadamente equipamentos técnicos, como projetores, aparelhagens de som, etc., que foram bastante úteis para vários criadores. Passei a ter uma dimensão gráfica mais ativa, portanto, várias vezes convidei criadores a produzir cartazes que serviam também de divulgação das próprias exposições, umas vezes concebidos por mim, outras vezes concebidos pelos criadores, e todo o trabalho de divulgação era, obviamente, e de produção era obviamente executado por mim, sendo que nestes últimos anos, em virtude de haver um pouco mais de meios, também havia geralmente sempre pessoas assistentes para mim que ajudavam também os criadores a produzir o seu próprio trabalho no local e a montar, e portanto houve um pouco mais de condições nos últimos anos para poder finalizar o projeto. E do ponto de vista da sua abordagem e das suas temáticas, obviamente que havia uma continuidade daquilo que sempre foi o meu trabalho, e portanto enquanto eu continuar a entender que o trabalho artístico é sobretudo um trabalho de intervenção crítica sobre uma realidade social e política que está à nossa volta, obviamente que as exposições que eu vou comissariando de maneiras diversas acompanham esse pensamento, e portanto comecei o projeto em trânsito. A primeira exposição era uma peça bastante espetacular de João Pedro Val, que falava até das questões de género, das questões da homossexualidade, uma grande instalação, um grande insuflável de um castelo que caía sobre a própria varanda posterior do espaço em trânsito, que foi uma peça que resultou muito bem no espaço, e por aí fora. Depois foram sucedendo exposições que abordavam uma série de temáticas que também comuns aos próprios autores, porque aí, como disse no Intrânsito, houve muito esse privilegiar das exposições mais individuais, e portanto a ideia era marcar a própria continuidade e criar uma exposição que fosse importante para dar continuidade ao próprio trabalho dos autores. Portanto, esse trabalho foi sendo naturalmente desenvolvido também no projeto em trânsito, que obviamente se diferenciava do ponto de vista de concretização, de formalização, e que dava a possibilidade aos seus autores de se distanciar de formalizações muito mais consensuais e muito mais comerciais, que obviamente eles tinham que manter quando, a certa altura, e inevitavelmente e naturalmente, acabaram por se começarem a associar a galerias comerciais, e portanto obviamente o seu trabalho, quando aí era exposto, tinha que ter umas características que no Intrânsito obviamente não tinha que ter necessariamente, podia ser outra coisa completamente diferente e muito mais livre, fora desses constrangimentos. E portanto o Intrânsito caracteriza-se por isso, por uma grande liberdade de ação, por uma discussão entre mim e os criadores daquilo que podia ser criado para colocar naquele espaço, e por um projeto que sempre fez um acompanhamento de uma série
de autores e de situações e tendências que estavam na altura a ser pertinentes questionar. Em relação à recepção crítica que o projeto In Transit teve no seu todo, obviamente a relação com a crítica é uma relação distanciada e nunca houve um interesse muito particular da crítica em relação àquilo que foi os movimentos dos espaços independentes aqui na cidade do Porto. Há uma distância natural que muitas vezes também é física entre aquilo que são os jornalistas que estão nas sedes de redação em Lisboa e aquilo que se passa fora de Lisboa, por muito que isso possa parecer provinciano, isso do ponto de vista factual é verdade e ninguém o pode negar, porque é um facto que não é por uma exposição ser mais ou menos importante que os jornalistas se deslocam necessariamente a um espaço para a ver fora de Lisboa e escrevem sobre ela. Portanto, há uma espécie de preguiça e também um certo desinteresse do ponto de vista informativo de dar notícia sobre esses acontecimentos e, portanto, a relação que aqui existiu entre esses espaços e a crítica, como disse, foi distanciada. Por vezes, circunstancialmente, pode ter havido um crítico ou outro que teve algum interesse temporário por defender certo tipo de autores ou certo tipo de atitudes, mas obviamente isso acabou por ser diluído num tempo em que se fizer um levantamento daquilo que é a realidade dos escritos que ficaram sobre todos estes espaços, basicamente isso é quase nulo. E portanto isso mostra que a crítica em Portugal nesse aspecto está muito afastada e sobretudo não tem também, diria eu, intuição sequer para conseguir perceber onde estão as coisas a acontecer e que seria pertinente falar delas, dá-las a conhecer, usar isso também como uma forma de mostrar essa atenção e de certo modo ir mostrar aquilo que é os núcleos que darão aso a algo mais importante no futuro. Não aquilo que se faz é simplesmente um jornalismo cultural de manutenção e de rotina, sem nenhum interesse particular, sem nenhuma novidade, previsível e desinteressante. Em relação ao interesse mais genérico que pode haver também sobre estes processos de produção e de comissariado independente, e essa tendência que em Portugal se tornou muito forte por razões que já expliquei resumidamente durante a década de 90 em Portugal, da questão dos Artist Run Spaces e da questão de haver muitos projetos comissariados por artistas. Essas questões são por vezes levantadas e há alguns trabalhos de investigação sobre esses assuntos. Todos nós por vezes somos confrontados com jovens estudantes que nos vêm fazer pequenas entrevistas ou que tentam fazer trabalhos de aproximação a este universo, embora por enquanto isso se resuma a estudos muito superficiais. Há uma ausência da escrita sobre essa história, que não é inocente, na minha opinião, porque obviamente há estudos e há catálogos e há exposições antológicas sobre outros tempos que também não são assim tão distantes, mas o que é facto é que até hoje não foi feita nenhuma grande exposição sobre os anos 90 em Portugal. Acho que já haveria distância para poder fazer isso. Não há sequer bons livros que retratem de uma maneira fiel aquilo que se passou. As leituras que são feitas em alguns artigos relativamente curtos serão mais ou menos corretas, mas não há nenhum estudo mais aprofundado e mais objetivo e mais esclarecedor e mais alongado sobre esse tema, e portanto tudo se limita para já a meros apontamentos mais ou menos superficiais de algumas tendências, da importância de uma escala de importância que alguns projetos tiveram em relação a outros, mas ainda não foi explicada realmente bem o que é que aconteceu durante essa década de 90 e depois mais tarde também sobre essas outras gerações que apareceram, como de certo modo se tornaram protagonistas elas próprias. Todo esse estudo está por fazer. Os anos 90, o início dos anos 90 é uma espécie de no man's land de que ninguém para já quer falar muito.
porque há demasiadas cumplicidades e demasiadas histórias que se calhar várias pessoas não querem muito contar. Depois, nos finais dos anos 90, em Lisboa aparece uma nova geração que é rapidamente absorvida pelo sistema e que essas pessoas rapidamente passam para um regime de grande visibilidade, porque era preciso novamente aparecerem artistas novos, e como nós tínhamos ficado um pouco na prateleira, essas pessoas são rapidamente passadas a protagonistas e, portanto, toda essa história também está por contar. E depois há toda uma história da cidade do Porto, uns anos depois, no início do novo século, de uma outra geração que aparece com grande força, na sequência de grupos informais que vêm das Belas Artes do Porto, que começam a abrir espaços independentes, que criam uma grande programação muito dinâmica que acontece durante vários anos, durante 5, 6 anos, que é de certo modo o tempo que eu fui percebendo, acompanhando vários grupos geracionais, que é mais ou menos o tempo que esses projetos acabam por ter. E toda essa história também, mais uma vez, está mais ou menos por contar ainda, ou está contada muito pela Rama, e portanto há toda uma história dos últimos 20 anos que merecia ser contada com maior rigor. Há aqui obviamente questões que do ponto de vista histórico são às vezes complicadas de gerir, porque obviamente há visões diferentes, isso é natural que haja. Há demasiados protagonistas que ainda estão ativos e por essa razão também se calhar o modo como a história é contada depende muito daquilo que cada um quer obviamente evidenciar, que acha mais importante ou não, e portanto como há aqui demasiadas estratégias de interesse, isso dificulta obviamente uma leitura mais neutra dos acontecimentos, mas era interessante que houvesse várias leituras profundas disto, nem que fossem leituras por vezes eventualmente tendenciosas, mas pelo menos que a história fosse sendo contada para que fique esse registro. E nesse sentido obviamente é importante artigos que vão saindo, é importante, por exemplo, este trabalho que agora está a ser feito de registro em vídeo destas entrevistas, tudo isso ajuda, mas era interessante que isso depois pudesse materializar em algo mais concreto que ainda não aconteceu. As relações dos espaços independentes com as instituições, obviamente, é uma relação complexa à partida, porque se eles são espaços independentes e mais marginais, supostamente não devem ter uma relação privilegiada com os meios institucionais. Portanto, aí cria-se logo uma espécie de paradoxo inicial. Mas esse paradoxo pode obviamente ser ultrapassado porque, apesar de tudo, há situações em que os protagonistas e aquilo que os protagonistas de uma parte e de outra pretendem, no fundo, vai tudo apontar para o mesmo ponto, que é o desenvolvimento e o pensamento sobre aquilo que é a nossa contemporaneidade. E se tudo pode convergir num ponto, se calhar podia ser interessante que essas várias entidades, de maneiras diferentes e não perturbando a identidade de cada uma delas, pudesse colaborar para convergir numa mesma atitude, coisa que nunca aconteceu em Portugal. Os espaços independentes, os projetos independentes sempre sobreviveram sozinhos, com mais ou menos dificuldades, sempre foram apostos à parte por aquilo que é o mainstream do sistema artístico, e o mainstream tem a ver com tudo, tem a ver com os galeristas, com os colecionadores, com as instituições, com o poder político, com tudo. Portanto, isso sempre foi visto como qualquer coisa que está à margem, com qualquer coisa que dá jeito de ir visitar, porque se vai ver uns tipos esquisitos que fazem umas coisas e, portanto, até às vezes é interessante um político ir cumprimentar um artista num espaço independente, porque dá-lhe uma noção de que é um político atento à contemporaneidade, mas é algo que é completamente artificial. A relação nunca foi realmente profícua e honesta e realmente afirmativa com esses espaços. Portanto, aquilo que aconteceu foi que geracionalmente houve várias gerações, a minha e outras que se seguiram, como aqui a do Porto, que tiveram que, às suas custas, promover o seu trabalho e torná-lo visível, para depois, mais tarde, realmente, o sistema, de certo modo, os ter absorvido, o que é natural que aconteça, mas todo esse percurso inicial foi sempre demasiado mantido à parte, na minha opinião. Acho que era o papel de várias instituições em Portugal criar uma cumplicidade mais direta com esses espaços. E como estamos a falar dos espaços independentes do Porto, obviamente que a cidade do Porto tem dois polos culturais fundamentais, que é a Fundação de Serralves e a Casa da Música, sendo que a Casa da Música tem uma função mais particular da disciplina a que diz respeito, em relação à arte contemporânea, obviamente seria a Fundação de Serralves a ter esse papel. E esse papel acabou sempre por ser distanciado. A relação que existe com a instituição, e neste caso com aqueles que foram os seus diretores, ou com aquele que ainda é o seu diretor, agora numa época já de transição,
sempre foi uma relação de cumplicidade pessoal e não institucional. A relação que o João Fernandes teve com os espaços independentes e com os artistas que ele obviamente bem conhecia, que estavam ligados a esses projetos, passou sempre mais por uma relação pessoal de amizade e de interesse em saber e perceber o que é que se estava a passar, mas não por uma relação institucional no sentido de dar apoio a esses projetos, de tentar criar linhas de relacionamento com esses projetos. Portanto, nesse aspecto a distância sempre foi grande. Obviamente que, por exemplo, temos o caso, nomeadamente do espaço para o qual agora João Fernandes irá trabalhar para Madrid, para o Rainha Sofia, e, por exemplo, por vezes eles organizam, imaginemos, conferências e convidam, por exemplo, curatores internacionais ou teóricos internacionais e, por exemplo, apesar do convite ser feito pelo Rainha Sofia, muitas vezes a conferência pode não acontecer no Rainha Sofia e pode acontecer num espaço independente da cidade de Madrid. E isso não tem qualquer protagonismo à outra instituição principal, porque a escala dela é tão grande que, obviamente, isso nunca lhe tirará protagonismo em relação àquilo que ela está a fazer e a programar. E simplesmente criar sinergias entre várias estruturas e faz com que todos esses espaços possam ser dinâmicos e tenham públicos a circular e o interesse se mantenha e toda essa linha de continuidade de programação entre vários polos, mais institucionais e obviamente mais pesados e outros mais informais e necessariamente mais leves e mais low-tech, possam funcionar na perfeição. E essa espécie de sistema que faz com que esta estrutura linear seja oleada e esteja em perfeito funcionamento, em Portugal não existe. Não existe porque o poder político, por um lado, é inconsistente e ignorante, e por outro lado o poder artístico, ou as pessoas que estão ligadas ao poder decisório da parte cultural, também são muitas vezes demasiado conservadoras e têm medo de arriscar, e como é habitual em Portugal haver medo dos criadores, porque há sempre um lado de destabilização e um lado de medo do que é que vai acontecer a seguir, por parte desses agentes mais institucionais, pelo menos aqueles que estão mais ligados ao poder político. Obviamente isso faz retrair os outros e faz com que este sistema, que podia ser mais horizontal entre as instituições e os espaços independentes e os projetos independentes com vários tipos de características, vamos supor desde um projeto que evoluiu ao longo dos anos como a ZDB, que se tornou um caso que eu acho que é exemplar, como de um projeto que começa por um grupo de amigos e que acaba hoje num projeto em que tem uma série de valências à volta e que tem uma programação regular e que faz exposições num espaço que foi também ela própria renovando, etc., e que se tornou um espaço de referência no meio cultural português da arte contemporânea. Portanto, vamos desde esse espaço até outros projetos que podem ser relativamente efêmeros, mas toda essa relação que podia ser horizontal entre esses espaços, entre os seus protagonistas e aqueles que são os atores que intervêm nesses espaços, essa relação não é assim e é vista sempre em Portugal do ponto de vista de verticalidade e hierarquia. Estão as instituições e depois estão os outros espaços. E essa diferenciação, que por vezes não acontece do ponto de vista pessoal, acontece do ponto de vista formal e institucional. E isso acho que é uma má política e, obviamente, não me parece que tenha ajudado a criar uma boa relação entre os vários agentes, entre os vários protagonistas de todo este meio da arte contemporânea em Portugal. Tal como o alinhamento que acontece por parte de outros agentes em relação a estes projetos mais independentes, obviamente que os galeristas também mantiveram o seu alinhamento e, portanto, essa espécie de ignorância provinciana, que muitos deles quase que têm prazer em ostentar, não parece que em nada mostre que são pessoas informadas ou que são pessoas que percebem e que têm curiosidade por aquilo que supostamente é a sua atividade profissional. Nunca houve interesse dos galeristas em conhecer os espaços independentes a sério. A sua presença nas inaugurações ou nas exposições é rara, não é nula. Obviamente que alguns por vezes deslocam-se, mas por vezes levados por algum criador com quem até trabalham atualmente e que está a expor e, portanto, sentem uma curiosidade e quase uma obrigatoriedade também da sua própria deslocação, mas é uma relação completamente feita de uma forma interrompida, portanto não continuada, é uma relação distanciada, não de discussão ou de cumplicidade com esses espaços, portanto é uma relação distante. É uma relação em que o interesse deles está sobretudo em perceber o que é que dali vai ter visibilidade e o que é que dali pode preencher o top 5 dos mais interessantes para poderem a seguir
como quase numa relação de ir buscar, ou numa transferência de jogadores e buscar aquele que na altura está a ser mais visível, ou que o crítico A, B ou C acha que pode ser o artista que vai ter visibilidade daí a 2 ou 3 anos e que vai ser mais importante pegar. Portanto, tudo se resume não aos conteúdos e às obras e àquilo que está em discussão, à atitude que está a ser marcada por aquele posicionamento e por aquela obra, mas tudo se resume simplesmente a uma lista de nomes, a uma lista telefónica onde os galeristas vão buscar os seus contactos para recrutar o seu exército pessoal para a sua galeria, mas não de uma forma consistente em relação àquilo que realmente são as dinâmicas dos espaços e aquilo que realmente tem em jogo. O que lhes interessa é simplesmente uma questão de mercadoria e de imagem de marca associada a um nome. É isso basicamente que interessa aos galeristas. Colecionadores é uma palavra que em Portugal tem significados um pouco dúbios. Colecionadores portugueses já vai haver muito poucos, aquilo que se poderá chamar colecionadores realmente importantes, sérios, com coleções consistentes. Um colecionador supostamente é alguém que é especialista na sua área, naquilo que está a colecionar, e parece-me que isso é bastante raro no contexto português. Basta pensarmos naquele que é tido de uma maneira geral, e se formos perguntar na rua o que é um colecionador de arte em Portugal, a resposta será obviamente João Berardo. Portanto, perante este belo exemplo, chega-nos para caracterizar aquilo que serão os colecionadores em Portugal. Quantas coleções a sério existem de arte contemporânea devem-se contar pelos dedos de uma mão. Quantas pessoas se dizem colecionadoras, aí teremos muitas mãos para contar, porque realmente o estatuto é sempre algo interessante e importante em Portugal. Aliás, todo esse sistema vive muito de estatutos. É o estatuto do colecionador, é o estatuto do crítico de arte. Gostava de saber quantos críticos de arte é que já escreveram livros, é que já inventaram conceitos novos ou que criaram conceitos novos de leitura para as obras de arte contemporânea. Portanto, quantos é que podem ser realmente apelidados de críticos de arte, ou se são simplesmente e meramente jornalistas culturais que se limitam a debitar uns tantas palavras e uns tantos adjetivos para caracterizar de uma maneira mais ou menos superficial obras num papel de jornal. Portanto, essas diferenças e esses estatutos, é o estatuto do senhor diretor, o estatuto do senhor adjunto, o estatuto do comissário, não sei o que mais, portanto, todo este lado que vivemos de layouts, de labels que colocamos às pessoas, de etiquetas, é muito presente em toda a sociedade portuguesa e, obviamente, por consequência, também dentro do sistema artístico. E, portanto, colecionadores a sério haverá muito poucos. Aqueles que se dizem colecionadores realmente vão, obviamente, sustentando de uma maneira completamente intermitente as galerias portuguesas, muitas vezes e cada vez mais atualmente comprando também no estrangeiro, porque obviamente perceberam que do ponto de vista de investimento isso é muito mais vantajoso para eles e como eles são sobretudo investidores, isso para eles tem mais interesse e portanto a sua relação com aquilo que é a arte produzida, mais uma vez, também é muito distante. É muito distante porque na sua maioria eles não têm uma relação próxima com os autores, portanto tudo se trata nos bastidores dos acervos e dos escritórios das galerias, o que para mim me parece estranho porque aquilo que nós conhecemos da história da arte e da história contemporânea, aquilo que é um dos grandes pontos e um dos grandes interesses, muitos dos grandes, daqueles que realmente poderão ter o nome de colecionadores, obviamente passa pela própria relação que eles estabelecem com os criadores e com uma relações próximas que têm com muitos desses criadores, e isso em Portugal é quase inexistente. Portanto, a relação é distanciada, por vezes os colecionadores vão a algumas dessas exposições independentes, mas isso é relativamente raro, não há um interesse muito particular. Há alguns que tiveram mais alguma atenção a esse fenómeno e, portanto, foram um pouco mais espertos do que os outros e acabaram às vezes por fazer até boas compras e acabaram por comprar obras para as suas coleções a preços muito baixos e fizeram bons acervos com obras de artistas que estavam no início de carreira e que se via perfeitamente que iriam ser autores importantes e, portanto, nesse caso, aí houve alguns poucos que tiveram essa esperteza para poder fazer esse tipo de negócios, mas os colecionadores, de uma maneira geral, em Portugal, são muito ausentes e são personagens com as quais a maior parte dos criadores não tem uma relação direta.
portanto, como digo, a sua relação é distanciada e tal como noutras questões em Portugal, acho que vivem muito mais do estatuto do que realmente dos factos. Em relação aos comissários de exposições, aos comissários institucionais ou independentes que circulem neste meio e que obviamente deveriam andar atentos a estas realidades, a sua relação com estes fenómenos de exposições comissariadas por artistas comissários ou o seu interesse em visitar a programação de forma continuada destes espaços independentes é, diria eu, também um pouco intermitente. Não é propriamente continuada, não é um acompanhamento tão sistemático como eu acharia que seria importante que tivessem, porque essa também é a sua função, obviamente, esse conhecimento exaustivo e esse experienciar direto das situações, porque uma das coisas que acaba por acontecer em Portugal é que há muita gente, por exemplo, a escrever e a falar da questão dos espaços independentes ou dessas exposições que aconteceram e, curiosamente, a maior parte deles nunca esteve nesses projetos. Isso cria uma relação um bocado estranha quando alguns de nós que fomos protagonistas desses acontecimentos vemos relatos que não correspondem propriamente aos factos, mas que foram interpretações mediadas que essas pessoas acabaram por receber desses mesmos acontecimentos. E, portanto, acho que obviamente devia haver um acompanhamento mais continuado. Acho que neste momento em Portugal existem 15 mil arquitetos e existem várias centenas de comissários, presumo eu, já que houve tantos cursos, que agora comissários deve ser uma atividade provavelmente em que grande parte estará no desemprego, presumo eu, como outras atividades profissionais. Parece-me que houve uma espécie de desregulamentação do ponto de vista da quantidade de pessoas que foram formadas numa área que era óbvio que nunca iria haver emprego, mas talvez o dinheiro das propinas tenha dado jeito. É estranho que se tenham criado dezenas de comissários para as posições que não existem, num país onde não existem apoios, que já não estavam a começar a existir nessa altura, quando esses projetos aconteceram, esses cursos de comissariado, e portanto parece-me estranho que se tenha formado uma série de gente que obviamente na sua maioria nós não sabemos o que é que estão agora a fazer. Neste momento os apoios estiveram cortados e portanto não havia sequer projetos que se pudessem candidatar a fundos públicos para execução e portanto parece-me que, obviamente, não sou contra os cursos de curadoria, acho que isso é interessante, acho que que seria bom que houvesse pessoas dinâmicas a trabalhar nessa área. Parece-me que há uma espécie de desnível entre aquilo que foi a oferta e aquilo que é realmente o que pode acontecer no terreno. Também me parece curioso que tenho eu a ideia que muitos desses cursos de curadoria parece-me a mim que nunca tiveram uma relação, por exemplo, próxima do ponto de vista do testemunho de pessoas de espaços independentes terem ido lá falar e dar conhecimento e contar a sua experiência a esses alunos do que é fazer projetos independentes em Portugal. Pelo menos eu nunca fui, que eu saiba, acho que outras pessoas daquelas que eu reconheço como mais importantes nessa área, penso que também nunca estiveram nesses cursos, o que acho curioso, porque sei que essas pessoas se deslocam, por exemplo, para a Gulbenkian, com quem havia a parceria do curso de curadoria, mas fazer exposições em Portugal não será propriamente fazer exposições só na Gulbenkian, pelo contrário. E, portanto, parece-me que haver um desajuste entre aquilo que é a realidade e aquilo que foi proposto ou que foi criada uma ilusão do que era fazer exposições em Portugal. Por outro lado, ainda em relação a essa questão dos comissários e essa questão dos novos curadores, como agora se chama, eu prefiro a palavra comissário porque foi assim que sempre a usei, ou também posso usar a velha designação e fantástica de Ernesto Sousa, de operador estético. Acho que a questão dos novos comissários, pelo menos, podia reverter em algo que eu, por acaso, também não vejo acontecer e que me pergunto muitas vezes porquê, que é porque é que, havendo supostamente uma massa crítica que foi criada, como é que essa massa crítica não produz conteúdos? Porque se existem muitos artistas a fazer comissariados das suas exposições, se existem muitos artistas e pessoas ligadas ao setor criativo a fazer autoedições, seja em livros, seja em discos,
Porque é que as pessoas que escrevem, os teóricos em Portugal, não fazem autoedições? É algo que me parece um pouco estranho. Porque é que essas pessoas não escrevem sobre aquilo que está a acontecer? Porque é que essas pessoas não falam com artistas que eventualmente se identifiquem dentro do contexto português e não escrevem sobre eles? Porque é que isso não acontece? É uma pergunta que faço e que não parece-me que a resposta não é muito evidente, parece-me estranho que isso não aconteça. Em relação aos comissários ainda e em relação aos projetos independentes, acho que obviamente devia ter havido uma maior proximidade na altura em que isso aconteceu, que não houve, e sobretudo acho que a visão que eles têm desse espaço e a visão que têm do que ali se passou parece-me ser demasiado indireta, exatamente porque não tiveram a experiência no terreno de como é montar um espaço daqueles e de como é programar um espaço daqueles. Em relação aos críticos em Portugal,